Olá, meus queridos alunos da CEAP, da cidade de Barbalho. Bem, na aula passada nós aprendemos como eram os hospitais naquela época. Nós aprendemos que o conceito de hospital é bem diferente de hoje, né? Que na verdade os hospitais eram postos não somente pessoas doentes, eram colocados lá crianças órfãos, idosos, pessoas com doenças psíquicas, viajantes, estrangeiros. Mas hoje, né, nós temos um conceito totalmente diferente e moderno da palavra hospital. E eu creio que você deva fazer uma autoavaliação para saber se de fato você tem a condição necessária que exige de um profissional para trabalhar em um ambiente como esse. Eu sei que o hospital e uma farmácia, eles parecem ser bem semelhantes, pois ambos tratam de pacientes, né, que têm alguma doença. Mas no hospital, talvez você vai precisar ter um pouco mais, como minha avó ela falava, estômago. Porque você vai ver pessoas passando mal, né, naquele momento. Você vai ver pessoas, por exemplo, provocando, vomitando. Tem pessoas que não podem ver isso, tem pessoas que não podem ver sangue. Então imagine só, você como profissional linha de frente, atendendo alguém, né, pedindo a documentação, fazendo aquela triagem, e o paciente começa a vomitar, e se sua reação é a mesma do paciente, se você também começa a vomitar, será que o paciente, vendo aquilo, ele vai ficar mais calmo? Com certeza não. A tendência é piorar, porque o ser humano é assim. Se você está passando muito mal, o ser humano ele não precisa de alguém dizendo, caramba, você está mal, nossa, não. O ser humano ele precisa de alguém que diga, calma, isso vai passar. Vocês podem observar que a maior característica desses profissionais da área da saúde é não se impressionar facilmente. Dificilmente você vê um profissional, né, fazendo caras e bocas quando você fala que você está com alguma doença, com algum sintoma físico. Você não vê eles fazendo cara de preocupado, de caramba, nossa, isso é muito grave. Porque imagina só, você que é leigo, né, está com muito medo, falando de algum sintoma, e aquele profissional fazer cara de temor sobre você. Capaz que você tenha um piripaque ali mesmo. Então você como profissional deve se comportar da mesma forma, né? Então um dos atributos do atendente que vai estar em linha de frente é fazer perguntas. A gente só conhece as pessoas através das perguntas. E isso é o que vai diferenciar o grau de risco daquele paciente. Nós sabemos que existe, em alguns hospitais mais modernos, né, graus de classificação de riscos, que são pequenas pulseiras, né, de cores distintas, para saber se aquele paciente ele deve ser atendido agora, daqui a pouco, ou pode esperar. Quais são essas cores? Bem, nós sabemos que elas variam bastante. Tá? Aqui, né, por aqui, nessa região do Cariri, nós trabalhamos com as cores vermelha, que é o grau de emergência, ou seja, que não pode esperar. De repente o paciente chegou lá com algo tipo, sei lá, o cara teve um acidente, né? E teve lá um dos seus ossos expostos. Então você não pode pedir para ele esperar, senta ali um pouquinho na cadeira, né? Você não pode pedir para ele esperar. Então você vai dar a pulseirinha vermelha, tem que ser atendido de imediato. Temos a pulseirinha amarela, que é uma urgência. E o que seria essa urgência? Uma luxação. O cara quebrou o braço. É algo que tem que ser atendido agora? Com certeza. Mas é algo que também, em se tratando daquele camarada que está com uma fratura exposta, ele pode aguardar. Nós temos que saber que nosso sistema público ele é bem caótico. Tá? Ele é bem caótico. Então, infelizmente, nós temos que optar por quem atender primeiro. Tá? Infelizmente, nós não temos leitos e médicos suficientes para atender todos ao mesmo tempo. Obviamente, esse seria o ideal. Temos também a pulseirinha azul, né? A pulseirinha verde, que vem primeiro, que é aquele que não oferece grau de risco. Né? Que é quando você está com uma tosse, que é quando você está espirrando, que pode lembrar uma gripe ou um resfriado. E temos também a pulseirinha azul, que é uma doença crônica. Né? Talvez você já tenha ouvido falar dessa doença crônica. O que é uma doença crônica? Doença crônica é algo que você já tem, é algo que não vai ser tratado de imediato. Por exemplo, o câncer. Ele não é tratado de imediato, ele é um tratamento. E o camarada que chega lá com sintomas mais graves, aquela forte dor de cabeça, aquela dor no corpo, e ele tem câncer, por exemplo, ele pode esperar. Por que ele pode esperar? Porque ele já tem a doença, é uma doença crônica.
né? Ele não quer dizer que ele vai morrer naquele momento, né? É até irônico falar disso, né? Mas ele recebe uma pulseirazinha azul porque ele pode esperar. Ele vai exigir um tratamento, é a longo prazo. Não é a curto prazo como aquele camarada que está com a fratura exposta, que tem que ser naquela hora ou não dá mais. Ou um paciente que está tendo, sei lá, uma parada cardíaca. Tem que ser atendido naquela hora. Não dá para você dizer, senta um pouquinho e aguarda o próximo. E você vai ser o juiz. Você tem esse poder de decidir. É uma profissão bem difícil. E eu gostaria que vocês fizessem, é um trabalho mesmo, uma autoavaliação. Se você tem esse perfil, se você consegue lidar com essas pessoas, se você consegue ver um camarada que chegou com um ferimento à bala e saber controlar o seu emocional. Será que você consegue ver uma criança chegando engasgada e não lembrar do seu filho? Que a nossa tendência é lembrar do nosso parente mais próximo que a gente ama, né? Caramba, e se fosse o meu filho? E o ser humano ele tem muito esse grau de empatia, de se colocar no lugar. Mas lembre-se que nesse momento, ninguém tem uma pessoa mais nervosa. Nesse momento, o que a gente precisa, o que aquele paciente precisa é de uma pessoa que diga, vai dar tudo certo. Você está no melhor local. Você veio para o hospital. É aqui que você vai ser tratado. Então, a redação que vocês vão fazer e me entregar é uma autoavaliação, com base na sua vida. Como você reage a pessoas da sua família que, quando vem com uma doença, será que você consegue ficar tranquila? Será que você é uma pessoa positiva? Ou será que você é aquela pessoa que fica mais com os pensamentos negativos, apreensivos? Lembre-se também que vocês vão receber pessoas histéricas e calmas. E cuidado com esses dois tipos de pessoas. Porque talvez você receba uma pessoa histérica que não esteja precisando de um atendimento de pronto. Por exemplo, uma pessoa pegou o coronavírus. Nós sabemos que é letal. É uma doença que vem matando aí muitas pessoas, né? Não só idosos. Tem acometido também aí jovens também, e crianças. E aí você pega uma pessoa que pegou o coronavírus. O jornal só fala de pessoas que vêm morrendo por essa doença. Você acha que a pessoa que está com um pouco de falta de ar, ela está calma? Não, ela está histérica. Ai, não, eu preciso ser atendida agora. E de repente, né, essa pessoa ela só está num período de histeria. E o que é histeria? É aquela falsa sensação de que algo vai acontecer com você. Então você também tem que ser profissional para dizer, calma, está tudo bem. Como é que você vai saber isso? Só de olhar? Não. É tirando a pressão daquela pessoa, como a gente aprendeu. É fazendo o teste de glicose para saber se aquela pessoa também tem diabetes e pode estar no nível elevado. É tirando a temperatura para saber se ela está com febre. Então são esses procedimentos que vai fazer com que você avalie se aquela pessoa está precisando ou não. E também tem o contrário, que são as pessoas calmas. Uma pessoa que está tendo um problema muito grande naquele momento, ela está com a febre lá em cima, está com a dor de cabeça, talvez esteja com um problema no coração, uma palpitação forte, e ela está lá. Não, calma, está tudo bem. Não, relaxa, pode botar outras pessoas. E você também tem que ter a sanidade, a capacidade de julgar e dizer, não, o senhor vai ser atendido agora. Detalhe, você não pode dizer, não, você tem que ser atendido agora porque o senhor está precisando. Aí você vai alterar os batimentos cardíacos daquela pessoa. Você só tem que ser uma pessoa passiva, a ponto de explicar para ele que não, nós temos vaga para que o senhor ou a senhora possa ser atendido agora. Bom, pessoal, infelizmente nossos minutos estão se encerrando aqui no nosso celular, mas eu gostaria que vocês fizessem essa autoavaliação. Primeiro sobre as pulseirinhas, né? Saber quais são os graus de risco, conforme eu falei aqui, e saber se você tem esse perfil de poder lidar com as pessoas. Saber se você de fato não vai se impressionar muito fácil, se você não vai fazer caras e bocas. Lembrando também que você é quem encaminha o paciente para o médico. Às vezes você reclama, né, que o médico não olhou para a sua cara, mas é porque o camarada lá de trás, o atendente, ele já mandou no computador tudo que aquele paciente estava passando. Por isso que o médico ele só lê, vê que é algo tranquilo, prescreve a receita e entrega para